Boa tarde, tutores. Eu sou Yara, fiquei responsável pela unidade de aprendizagem 7 sobre ética, direito e saúde e assistência farmacêutica. Inicialmente, eu queria lembrar a vocês que essa discussão demandaria um curso específico, só sobre isso, mas a gente tentou organizar da melhor forma possível uma discussão que conseguisse ser fechada em um mês e que possibilitasse aos cursistas uma discussão aprofundada sobre o assunto, que não ficássemos apenas numa discussão superficial sobre a questão do direito à saúde, da ética e da assistência farmacêutica. Eu vou fazer uma apresentação breve para vocês e depois me disponibilizo a continuar a discussão com vocês no fórum, no ambiente virtual. Bom, a apresentação da disciplina, a proposta é apresentar que nós vamos discutir ética, direito e saúde. Ética e direito, por si só, já seriam temas para a gente discutir durante vários dias, várias semanas, e nós precisamos organizar para fazer a apresentação do módulo e para construir o módulo e discutir esses fenômenos da maneira mais objetiva possível. Por isso, o principal elemento associado à ética, direito e saúde e assistência farmacêutica, nós pensamos que seria a proposta da judicialização. Então, nós lembramos que a gente entende que a judicialização não se limita à dispensação de medicamentos, mas esse vai ser o foco que nós vamos observar a judicialização nessa unidade de aprendizagem. Tá? Então, nós construímos a unidade de aprendizagem observando as questões relacionadas ao direito à saúde, o direito que está impresso na nossa Constituição, e percebendo a influência e o grande aumento da interferência do judiciário nessa relação do direito à saúde, não esquecendo, não ignorando os aspectos relacionados à ética, e aspectos relacionados à situação em que se coloca o gestor, o profissional de saúde e os usuários nessa relação. Nessa linha ainda, então, os objetivos escolhidos para essa unidade de aprendizagem foram discutir a relação entre ética, assistência farmacêutica e efetivação do direito à saúde no Brasil, identificar e discutir as características da judicialização no Brasil, discutir os aspectos positivos e negativos da judicialização no Brasil e discutir os aspectos éticos que envolvem a atuação dos profissionais de saúde, gestores e cidadãos no que concerne à judicialização. O conteúdo dessa unidade de aprendizagem é introdução ao conceito de ética e de direito à saúde, enfoques sobre a ética na sua relação com a saúde, relação com a indústria farmacêutica, gestores e usuários na conformação do que se denomina judicialização e os aspectos positivos e negativos dessa judicialização. Sobre a avaliação. Os critérios para a avaliação dos fóruns nós propomos como número de participação, profundidade das reflexões, articulação das reflexões com os conteúdos dos textos recomendados, diálogo com as reflexões dos colegas. E para a atividade dissertativa, proposta de avaliação é a articulação entre as ideias contidas no texto, abordagem das ideias propostas nos textos, clareza da escrita e adequação às normas da ABNT. Em relação à avaliação, eu quero ressaltar para os tutores que os tutores são quem mais tem a capacidade de avaliar o cursista. Vocês são as pessoas que estão acompanhando estes cursistas. Então, vocês têm autonomia na construção dos critérios para avaliação. O que eu proponho aqui são só
indicativos, são critérios indicativos, mas vocês vão perceber se a construção da discussão desse cursista tem por base só preconcepções ou se de fato ele se apropriou da discussão que foi trazida pelos textos e pela própria reportagem que é indicada para a construção da atividade dissertativa. Cada tutor tem a sua autonomia de avaliar a participação do cursista, né, e de ser criterioso e observar e valorar essa participação do cursista de acordo com a leitura dos textos, a profundidade das discussões. Os tutores, melhor do que ninguém, poderão avaliar se é apenas uma preconcepção sobre a judicialização ou se é uma discussão articulada, a leitura dos textos, uma percepção mais crítica dessa discussão sobre a judicialização e sobre o próprio direito à saúde, assistência farmacêutica e aspectos éticos. Como forma de sistematizar essa apresentação, eu resolvi apresentar um plano de aula no sentido mesmo de estruturar e para que vocês compreendam a proposta das atividades. Então, na primeira semana, a proposta é que se discuta de forma mais aprofundada os aspectos das questões éticas. Então, nós indicamos um texto do professor Dalmo Dallari que discute a questão da ética relacionada ao direito à saúde. E os pontos principais que nós indicamos para serem observados no fórum é a importância da ética para a atuação dos profissionais no SUS e os aspectos éticos que estão envolvidos na relação da indústria farmacêutica com os profissionais de saúde no Sistema Único de Saúde. Para a segunda semana, a proposta é que a discussão volte-se mais para a questão da judicialização em si. Então, nós indicamos o texto da Sônia Fleury sobre judicialização como uma proposta que pode salvar o SUS e um texto de Campos Neto em que o título é Médicos, Advogados e Indústria Farmacêutica na Judicialização da Saúde em Minas Gerais. A proposta de discussão, e aí é um indicativo de uma discussão mais aprofundada no fórum, é sobre a percepção crítica da judicialização em seus aspectos positivos e negativos, a percepção crítica da judicialização a partir de sua relação com os usuários, gestores e profissionais de saúde. Como última atividade da unidade de aprendizagem sobre ética, direito, saúde e assistência farmacêutica, nós indicamos a leitura de uma reportagem da revista Época, que vai ser disponibilizada no ambiente virtual, e a proposta é que os alunos, com subsídio das discussões que foram realizadas nas 2 semanas anteriores nos fóruns e a leitura dos textos dessas 2 datas, que eles possam elaborar um texto dissertativo que aborde criticamente as perspectivas da judicialização no tocante aos gestores, aos profissionais de saúde e aos usuários. Na segunda semana, a proposta é discutir a judicialização. Então, os textos propostos foram um texto da Sônia Fleury, onde o título é Judicialização pode salvar o SUS, e um texto de Campos Neto, que discute médicos, advogados e indústria farmacêutica na judicialização da saúde em Minas Gerais. Os pontos para discussão, os pontos principais para discussão no fórum essa semana seriam uma percepção crítica da judicialização em seus aspectos positivos e negativos, e também uma percepção crítica da judicialização a partir da sua relação com os usuários, gestores e profissionais de saúde. A atividade escrita, que é a atividade da terceira e da quarta semana, ela seria realizada com base no que já foi discutido nos fóruns nas 2 semanas anteriores e com base também em uma reportagem da revista Época sobre uma questão específica de judicialização. A proposta é que eles abordem, em uma perspectiva crítica também, a questão da judicialização na perspectiva do gestor
na perspectiva do usuário e na perspectiva dos profissionais de saúde. Novamente, eu reforço que a partir da leitura que vocês fizerem, do trabalho que ele já vem desenvolvendo nos 2 momentos anteriores do fórum, o tutor vai ser quem melhor vai compreender a profundidade e o que o estudante, o aluno... tá ruim. Bom, diante da dificuldade em discutir ética, direito à saúde e assistência farmacêutica numa única unidade de aprendizagem, diante da complexidade de cada um desses temas, a proposta foi articular esses 3 temas na discussão da judicialização. Então, é interessante que fique claro que nós compreendemos que o fenômeno da judicialização não se limita a uma discussão referente à assistência farmacêutica, mas nessa unidade de aprendizagem nós vamos discutir a judicialização numa perspectiva mais voltada à discussão da dispensação de medicamentos. Cabe lembrar que a discussão sobre judicialização já ultrapassou o simples fato de se posicionar como uma discussão de que a judicialização é ruim ou boa, tá? A discussão agora entra numa outra perspectiva de ampliar, de perceber a judicialização como um fato e, a partir desse fato, o que desse fato nós temos constituído como elemento para valorização do Sistema Único de Saúde e o que desse fato é ruim para essa formação e estruturação do Sistema Único de Saúde. Nessa perspectiva da discussão da judicialização, numa perspectiva crítica, é importante lembrar que nós estamos discutindo ética de forma aplicada às questões relacionadas à saúde. Então, nós não nos propomos, nessa unidade de aprendizagem, fazer uma discussão mais filosófica, mais ampla sobre ética, e sim discutir ética aplicada à sua relação com a saúde e ao próprio direito à saúde. Direito que está inscrito na nossa Constituição, e que tem lógicas e que se constitui de lógicas diversas, lógicas que não se limitam às questões da saúde. A própria assistência farmacêutica, como uma perspectiva ampla, uma perspectiva de uma política pública, e buscar fazer essa articulação nessa unidade de aprendizagem foi muito interessante, diante da necessidade de buscar textos, buscar referências que possibilitassem que o aluno viesse, que o cursista viesse a refletir sobre a questão da judicialização, para além de uma discussão ruim e boa, tá? Para além de uma polarização entre judicialização como uma coisa ruim, judicialização como uma coisa boa, simplesmente. Queria ressaltar para vocês que, apesar da quantidade de textos, tenho 3 textos para os 2 fóruns e mais um texto para a atividade dissertativa. A quantidade de páginas é muito pequena. Então, eu tenho um texto que só tem 2 páginas, eu tenho outro texto que tem no máximo 3 páginas. Eu tentei cumprir ao máximo a solicitação que me foi feita em relação ao cuidado com a quantidade de textos. O texto que vocês podem achar um pouco mais longo é o texto da proposta da atividade dissertativa. Entretanto, quero ressaltar que é um texto jornalístico, não é um artigo científico, é um texto mais corrido, onde eles só vão fazer uma imersão na discussão de uma reportagem, A proposta é que eles leiam essa reportagem da revista Época e, a partir dela, com o subsídio que já foi dado com os outros textos científicos, eles possam articular e construir um texto dissertativo, elaborando uma discussão crítica sobre o tema. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês nesse momento. Eu vou participar com vocês de um fórum para que vocês possam tirar dúvidas, para que a gente possa discutir
alguns outros elementos, algumas questões, sugestões, dúvidas, e eu vou ficar à disposição, à disposição de vocês no fórum virtual. Tá? Espero que eu tenha apresentado de forma inicial e adequada a unidade de aprendizagem a vocês, e aguardo vocês lá para a gente fazer um bate-papo e poder trabalhar essa unidade de aprendizagem da melhor forma possível. Obrigada, boa tarde, tchau.